O que você faria se sua mente apagasse partes do seu passado, mas seu coração insistisse em lembrar? Um milionário solitário, acostumado a viver para os negócios, perde parte de suas memórias após um acidente. Mas, entre os fragmentos que restam, uma certeza o atormenta: ele tem uma filha, e precisa encontrá-la. O problema? Todos dizem que ele nunca teve filhos. Até que, vagando pelas ruas, ele vê uma jovem mendiga, e sente algo inexplicável. Minha filha, eu finalmente te encontrei. Ela nega. Ela tenta fugir. Mas ele implora para que fique. O que começa como um simples acordo logo se transforma em algo muito maior. A verdade que ele não lembra pode ser a única coisa que pode destruí-lo. E quando tudo vier à tona, será tarde demais para o perdão? Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. A noite estava fria quando Eduardo Montenegro sentiu uma forte pressão no peito. O luxo de sua mansão contrastava com o vazio que ele sentia por dentro. Era um homem poderoso, dono de uma fortuna incalculável, mas não tinha ninguém para compartilhar. Nos corredores frios de sua casa, ele cambaleou. Sentiu a visão escurecer, as pernas fraquejarem. Tentou segurar-se na poltrona de couro em sua sala de estar, mas foi em vão. Seu corpo desabou no chão. Horas depois, Eduardo acordou no hospital. As luzes brancas do quarto feriam seus olhos. O cheiro de álcool e medicação tomava o ar. Sentia-se confuso, como se sua mente estivesse presa em um labirinto de memórias falhas. Senhor Montenegro, como está se sentindo? Perguntou uma enfermeira, ajeitando os fios do soro em seu braço. Eduardo tentou responder, mas as palavras saíram trêmulas. Ele não sabia exatamente onde estava, nem o que havia acontecido. Uma médica se aproximou e explicou. O senhor sofreu um AVC leve. Sua recuperação será boa, mas pode ter algumas falhas de memória temporárias. A palavra temporárias ecoou em sua mente como um sino distante. Memória? Ele murmurou, tentando entender o que aquilo significava. E então, do nada, um sentimento forte explodiu dentro dele. Um vazio. Uma falta. Uma ausência que parecia insuportável. Minha filha. Onde está minha filha? Eduardo perguntou, com a voz trêmula. A médica e a enfermeira se entreolharam, confusas. Senhor Montenegro, o senhor não tem filha. Mas Eduardo tinha certeza de que tinha. Ele podia sentir. Era uma certeza que queimava dentro dele, uma verdade tão sólida quanto o chão sob seus pés. E isso não pode estar certo. Eu tenho uma filha. Eu lembro. Mas quando tentava lembrar o rosto dela, tudo era um borrão. Imagens desconexas surgiam em sua mente, um berço branco, um choro distante, um vulto de uma mulher segurando um bebê, e então, o nada. Seu coração disparou. O que estavam escondendo dele? Por que todos insistiam que ele não tinha filha? Eu preciso encontrá-la. Eduardo insistiu, tentando sair da cama, mas o corpo ainda fraco não o obedecia. Os médicos tentaram acalmá-lo, dizendo que era apenas um efeito colateral do AVC, que ele estava confuso, que era uma memória fabricada pelo cérebro. Mas Eduardo não acreditava. Algo dentro dele dizia que sua filha existia. Nos dias seguintes, ele começou a procurar por pistas, insistindo com seus funcionários, seus advogados, qualquer pessoa que pudesse lhe dar alguma informação. Mas todos diziam a mesma coisa: ele nunca teve filhos. No entanto, Eduardo não desistiu. Se sua memória estava falhando, ele teria que encontrar as respostas sozinho. E foi assim que, algumas semanas depois, enquanto caminhava pelas ruas da cidade tentando organizar seus pensamentos, ele a viu. Uma jovem mendiga, sentada em uma calçada suja, tentando se proteger do frio. E naquele momento, Eduardo teve certeza, ela era sua filha. O vento cortante da cidade soprava pelas ruas, levantando folhas secas e espalhando o cheiro de chuva no asfalto. Eduardo Montenegro caminhava sem rumo,
com as mãos dos bolsos do sobretudo caro, mas o corpo tremendo de frio e confusão. Desde que saíra do hospital, nada fazia sentido. As ruas que ele conhecia pareciam estranhas, as pessoas, rostos sem significado. Ele sentia-se um estranho no próprio mundo. Mas havia algo que o guiava. Uma sensação que apertava seu peito, algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia continuar caminhando. Foi então que ele a viu. Uma jovem, encolhida contra a parede de um prédio, tentando se proteger do vento com um casaco velho e rasgado. A pele dela estava pálida, o cabelo desgrenhado caía sobre o rosto magro, e os olhos dela o atingiram como um raio. Havia algo naquela garota. Algo que ele conhecia. Algo que ele sentia. Eduardo parou no meio da calçada, sentindo o coração acelerar. Seu peito se apertou como se tivesse sido atingido por uma lembrança esquecida. Por quê? Por que ele sentia aquilo? Vitória, a jovem mendiga, percebeu o homem parado à sua frente. Ela estava acostumada a olhares de desprezo, olhares de indiferença. Mas aquele era diferente. Aquele homem estava chorando. Minha filha, Eduardo sussurrou, com a voz embargada. A garota arregalou os olhos, franzindo a testa. O quê? Vitória piscou algumas vezes, tentando entender. Meu Deus! Eu te encontrei. Eduardo caiu de joelhos na calçada. O frio da cidade pareceu desaparecer. O barulho dos carros, das pessoas caminhando ao redor, tudo se apagou. Naquele instante, só existiam os dois. Vitória recuou um pouco, sem saber se aquilo era algum tipo de brincadeira, ou pior, se aquele homem era perigoso. Senhor, eu não sou sua filha, disse ela, com a voz hesitante, mas Eduardo não ouviu. Os olhos dele estavam cheios de emoção, cheios de esperança, cheios de algo que Vitória não entendia. Ele segurou as mãos frias da garota, como se segurasse algo precioso, algo que não poderia perder de novo. Você se parece tanto com ela. Vitória puxou a mão de volta, sentindo o estômago revirar. Por que aquele homem estava falando como se a conhecesse? Eduardo, ainda ajoelhado, olhou para o rosto dela. Cada detalhe, cada traço parecia coar em sua mente como uma memória enterrada que tentava ressurgir. Se eu estou enganado, por que sinto isso? Vitória respirou fundo, engolindo em seco. Já tinha passado por muita coisa na vida. Mas nunca alguém olhou para ela daquele jeito. Com tanto amor. Por um instante, ela quis acreditar que era verdade. Mas não podia ser. Ou podia? A mente dela gritava para se afastar, para sair dali e seguir sua vida miserável, mas alguma coisa naquele homem a fazia hesitar. Ele estava enganado. Ou talvez não estivesse. E foi ali, naquela calçada gelada, que o destino dos dois se entrelaçou de uma vez por todas. O vento frio da noite soprava entre os prédios, fazendo Vitória estremecer. Ela puxou o casaco surrado para mais perto do corpo, sentindo o olhar daquele homem desconhecido sobre ela. Seus olhos estavam vermelhos de emoção, implorando por algo que ela não conseguia entender. Por favor, só fique comigo por um tempo. Eduardo repetiu, a voz embargada. Eu pago o que for, só não me deixe sozinho. Vitória franziu a testa, confusa. Quem era aquele homem? Por que estava tão certo de que ela era sua filha? Ele parecia tão desesperado. Ela tinha duas opções. Poderia se afastar, seguir sua vida difícil, dormindo em becos escuros e se alimentando do que encontrasse. Ou poderia aceitar a oferta daquele homem estranho, pelo menos por uma noite. Ela hesitou. Seu coração dizia para fugir, mas seu estômago vazio e o frio cruel da rua diziam outra coisa. Uma noite. Apenas uma noite. Quanto você me pagaria? A voz dela saiu seca, sem emoção. Eduardo não hesitou. Dinheiro nunca foi problema para ele. O que você precisar? Eu só quero sentir que minha filha está comigo.
Vitória respirou fundo. Tudo aquilo era absurdo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava olhando para ela como se sua existência importasse. Está bem. Mas só por uma noite. Eduardo sorriu entre as lágrimas, como se acabasse de recuperar algo valioso. Ele segurou o braço dela com delicadeza, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer instante. E assim, o acordo improvável foi selado. Vitória entrou em um mundo que jamais imaginou viver. Quando chegou à mansão de Eduardo, ficou paralisada. Tudo era tão grande, tão brilhante, tão diferente do que conhecia. Os móveis pareciam intocados, como se ninguém realmente vivesse ali. Aqui é sua casa. Eduardo disse, olhando para ela como se estivesse vendo uma lembrança distante. Ela não sabia onde colocar as mãos. Tudo ali gritava luxo, e ela, bom, ela não passava de uma garota de rua. Sentia-se deslocada, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que ela não pertencia àquele lugar e mandá-la embora. Mas então, o cheiro da comida chegou até ela. Eduardo chamou um de seus funcionários e mandou preparar um jantar. Vitória tentou resistir, mas quando viu a mesa posta, o vapor subindo da comida quente, seu corpo simplesmente cedeu. Ela comeu como alguém que não sabia se teria outra refeição. Eduardo observava tudo em silêncio, com um olhar triste e culpado. Ele não sabia por quê, mas sentia que tinha falhado com ela em algum momento da vida. Vitória percebeu o olhar e se sentiu estranha. Ele parecia realmente acreditar que ela era sua filha. Mas como? Será que aquele homem tinha perdido completamente a sanidade? Ela tentou não se apegar àquilo. Seria só uma noite. No máximo, 2 dias. Assim que tivesse dinheiro suficiente para seguir viagem, iria embora. Mas então, os dias passaram. No início, Vitória manteve distância. Ela dormia em um dos quartos de hóspedes, com o coração sempre alerta, pronta para fugir a qualquer momento se algo desse errado. Mas Eduardo nunca a tratou mal. Ele não a pressionava. Não pedia nada em troca. Apenas sentava com ela e contava histórias de um passado que ele achava lembrar. Às vezes, ele segurava as mãos dela e dizia: "Eu sinto que te conheço de alguma forma." Vitória não sabia como responder a isso. Ela começou a observá-lo de perto. Aos poucos, percebeu que Eduardo não era o monstro que a sociedade descrevia. Os jornais sempre falaram sobre ele como um homem frio, um milionário sem coração que só se importava com dinheiro. Mas, no dia a dia, ela via um homem solitário. Um homem quebrado. Ele não ria. Não tinha família. Não tinha ninguém para compartilhar sua fortuna. Só tinha aquela casa enorme e vazia. Vitória começou a se perguntar quem era Eduardo Montenegro de verdade. E, sem perceber, ela começou a se importar. Certa noite, Eduardo estava sentado na sala, olhando fotos antigas. Vitória se aproximou devagar, vendo as imagens espalhadas sobre a mesa. Em todas, Eduardo aparecia sozinho. Jovem, mais velho, sempre sozinho. Onde está sua família? Vitória perguntou, sem pensar muito. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei. Sua voz estava carregada de tristeza. Sempre estive ocupado demais para formar uma. Mas agora, sinto que perdi algo importante. Vitória sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ela viu a verdade. Eduardo Montenegro não era um homem cruel. Ele era um homem perdido. E, sem perceber, ela já não queria mais fugir. Algo dentro dela dizia que aquela história estava longe de acabar. A escuridão da noite tomava conta da mansão. Eduardo Montenegro estava sentado em uma poltrona de couro na sala de estar, os olhos fixos na lareira acesa, mas sua mente estava distante. Ele sentia algo estranho nos últimos dias. Como se algo dentro dele tentasse emergir, mas sempre escapasse de suas mãos. Era uma sensação sufocante.
Um vazio que parecia prestes a ser preenchido, mas nunca completamente. Desde que Vitória apareceu, esses momentos se tornaram mais frequentes. Pequenos flashes, relâmpagos de um passado que ele não sabia se realmente existia. Ele via imagens desconexas. Uma mulher chorando. Um hospital. E o que mais lhe causava angústia, um bebê envolto em um cobertor rosa. Sempre que tentava se aprofundar na lembrança, era como se sua mente simplesmente se recusasse a continuar. Eduardo esfregou as têmporas, frustrado. O que está acontecendo comigo? Ele não entendia. Sempre foi um homem prático, racional, focado no presente e no futuro. Mas agora, estava sendo atormentado por memórias que ele nem tinha certeza se eram reais. Ele levantou-se, caminhando até a cozinha, onde Vitória tomava um chá quente. Ela parecia inquieta. Desde que chegara àquela casa, Vitória carregava consigo um ar de mistério. Eduardo não sabia explicar, mas sentia que ela escondia algo. Não consegue dormir? Ele perguntou, se sentando à mesa. Vitória desviou o olhar, soprando o chá antes de responder. Acho que me acostumei com as ruas. Lá, o silêncio nunca existe. Aqui, é tudo estranho. Eduardo assentiu, mas sua mente não estava completamente ali. Ele respirou fundo e passou as mãos pelo rosto. Ultimamente, tenho visto coisas. Vitória travou, os dedos segurando a xícara com mais força. Que tipo de coisas? Lembranças. Ou pelo menos eu acho que são. Vitória engoliu em seco. Sobre o quê? Uma mulher, chorando. Eduardo apertou os olhos, tentando se lembrar melhor. Um hospital. E um bebê. Um bebê com um cobertor rosa. O sangue de Vitória gelou. Ela tentou parecer calma, mas seus dedos tremiam levemente. E o que você sente quando vê isso? Ela perguntou. Eduardo exalou, frustrado. Sinto dor. Mas não sei por quê. Parece que estou esquecendo de algo muito importante. Algo que eu deveria lembrar. Vitória sentiu o coração acelerar. Ela sabia a verdade. Sabia exatamente o que aquelas memórias significavam. Mas não podia contar. Não ainda. Se dissesse agora, poderia destruir Eduardo de uma vez. Ele já estava confuso, fragilizado pela demência temporária. Se ela jogasse a verdade de uma vez, e se ele não aguentasse? Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia sufocada por guardar aquilo sozinha. Talvez seja só sua mente pregando peças em você. Ela disse, sem encará-lo. Eduardo a observou em silêncio. Ele sentia que Vitória sabia mais do que estava dizendo. Mas, por enquanto, não pressionou. O que ele não sabia era que a verdade estava mais próxima do que imaginava. Os dias passaram, e o que começou como um acordo improvável se transformou em algo que Vitória jamais imaginou. Ela estava sendo tratada como filha de verdade. Eduardo, aquele homem que antes parecia frio e distante, agora olhava para ela com um carinho que ela nunca sentiu na vida. Ela tentou manter distância no início. Lembrava a si mesma, isso é temporário, isso é uma mentira, você não pode se apegar. Mas como não se apegar? Eduardo não a via mais como uma estranha. Ele a levava para os melhores restaurantes, apresentava lugares luxuosos, comprava roupas novas para ela, sem nunca pedir nada em troca. Escolha o que quiser, Vitória. Ele dizia. Filha minha não pode andar mal vestida. A palavra filha sempre causava um aperto no coração dela. Filha. Nunca ninguém a chamou assim. Vitória cresceu sem paz, sem ninguém para segurá-la quando caía, sem ninguém para dizer, vai ficar tudo bem. O que ela teve foi o abandono, a solidão, a rua. Mas agora ela estava vivendo algo que não podia ser real. Certa manhã, Eduardo apareceu na porta do quarto onde Vitória dormia e a chamou. Venha comigo. Tenho algo para te mostrar.
Vitória hesitou, mas o seguiu. Eles foram até um bairro sofisticado da cidade. Quando chegaram, Eduardo a levou até um prédio de apartamentos de luxo. "O que estamos fazendo aqui?" ela perguntou, desconfiada. Eduardo sorriu. "Eu queria te dar algo especial. Escolhi esse apartamento para você. Ele é seu." O coração de Vitória disparou. "O quê?" ela balbuciou. "Você está brincando?" "Não. É seu. Eu quero que você tenha segurança. Quero que tenha uma vida digna. Você não precisa mais passar fome, não precisa mais dormir ao relento." Vitória sentiu os olhos arderem. O que era aquilo? Por que aquele homem estava fazendo tanto por ela? Ela engoliu em seco, tentando manter a razão. "Eu não posso aceitar isso, Eduardo. Eu não sou sua filha." Mas Eduardo apenas sorriu, como se já soubesse disso. "Talvez não seja. Mas me faz bem cuidar de você. Me faz bem sentir que tenho alguém ao meu lado. Eu não quero te perder." Vitória sentiu o peso daquela frase. Ela estava começando a gostar daquele homem. Começando a vê-lo como o pai que nunca teve. Mas e se ele descobrisse a verdade? Ela não sabia quanto tempo poderia sustentar aquela mentira. E, se esperasse demais para contar, poderia ser tarde demais para os dois. O vento assoviava pelos corredores, trazendo um arrepio para Eduardo, que se sentava no sofá da sala, olhando para as chamas da lareira. Vitória estava ao seu lado, calada, sentindo seu coração pesar mais do que nunca. A mentira que carregava se tornará um fardo insuportável. Ela observou Eduardo segurando um copo de uísque entre os dedos trêmulos, mas mal o tocava. Sua mente estava longe, perdida em pensamentos que ele não conseguia organizar. Então, sem desviar os olhos das chamas, ele falou, com a voz rouca e cansada. "Sei que perdi muita coisa na vida. Mas, ter você de volta me faz sentir que posso ser feliz novamente." Vitória fechou os olhos por um instante. Aquilo doía. Ele realmente acreditava naquela relação. Ele a tratava como se ela fosse a coisa mais preciosa que já teve, e agora ela precisava destruir tudo. Ela não aguentava mais mentir. "Eduardo", a voz dela saiu fraca, hesitante. Ele virou o rosto para ela, com um olhar de preocupação. Vitória respirou fundo, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Eu sou sua filha de verdade." O tempo parou. Eduardo arregalou os olhos, a respiração entrecortada. Ele não conseguia processar aquelas palavras. "O que você disse?" "Eu sou sua filha. Eu sou a bebê que você abandonou há 20 anos." Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas instantaneamente. O coração dele acelerou, os batimentos ressoando em seus ouvidos como um trovão. E então, a dor veio como um golpe brutal. As lembranças que antes eram apenas borrões finalmente se completaram. Ele viu tudo. A mulher que ele amava, chorando, dizendo que estava grávida. Ele, obcecado pelo trabalho, incapaz de aceitar aquilo. A discussão. O abandono. E então, o hospital. O parto complicado. E a pior lembrança de todas, o momento em que ela se foi, sozinha. Sem apoio. Sem ele ao lado. E a criança, aquela bebê que ele nunca viu, nunca segurou nos braços, nunca soube o que aconteceu. A bebê que agora estava ali, sentada à sua frente. Vitória. Ele tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Seus lábios tremiam. Suas mãos tremiam. O copo escorregou dos seus dedos e caiu no chão, se espatifando em 1000 pedaços. Eu deixei você, ele sussurrou, a voz tomada pelo desespero. Eduardo desabou. As lágrimas vieram com força, como um rio que finalmente rompe uma represa. Ele segurou a cabeça, sentindo a culpa esmagá-lo por completo. Vitória também chorava. Mas, ao mesmo tempo, sentia alívio.
Finalmente, a verdade havia sido dita. Mas agora, ela não sabia se Eduardo teria forças para suportá-la. Eduardo ainda tremia. Sua mente girava como se estivesse preso em um furacão. As lembranças continuavam voltando em fragmentos dolorosos, cortando sua alma como lâminas afiadas. Ele viu o rosto da mulher que amava, sentia a dor da despedida que nunca aconteceu, e agora, diante dele, estava a filha que ele abandonou sem nunca ter conhecido. Ele não conseguia acreditar no que tinha feito. A chuva continuava batendo forte contra as janelas, mas dentro da sala, o mundo parecia ter parado. Vitória, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para ele esperando algo. Esperando que ele dissesse alguma coisa. Esperando que ele mostrasse que, apesar de tudo, ainda valia a pena acreditar nele. Então, Eduardo fez algo que nunca fez antes. Ele caiu de joelhos. Diante de Vitória, o poderoso milionário se ajoelhou, derrotado pela culpa, pela dor, pelo arrependimento que queimava em seu peito. Seus olhos encontraram os dela, e ele viu ali todo o sofrimento que ela havia passado. Minha filha, a voz dele falhou. Eu não tenho justificativas. Ele respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Eu fui um covarde. Eu abandonei sua mãe. Eu abandonei você. E não há nada que eu possa dizer que apague isso. Ele fechou os olhos por um segundo e deixou as lágrimas caírem livremente. Mas, se eu puder fazer alguma coisa, qualquer coisa, para reparar isso, me diga. Eu te dou tudo o que tenho. Meu dinheiro, minha casa, minha vida. Eduardo abaixou a cabeça, derrotado. Mas eu sei que nada disso vale mais do que o tempo que perdi com você. Silêncio. O coração de Vitória batia tão forte que ela sentia no peito e nos ouvidos. Ela poderia gritar com ele. Poderia dizer tudo o que passou. Poderia expor cada noite que dormiu nas ruas, cada vez que sentiu fome, cada lágrima derramada na solidão. Mas, olhando para ele ali, ajoelhado, tão quebrado quanto ela, Vitória percebeu algo. Ele já estava pagando por seus erros. E, apesar de tudo, ela queria um pai. Então, antes que Eduardo dissesse mais alguma coisa, ela fez o impensável. Ela o abraçou. Um abraço forte, apertado, como se quisesse segurar aquele momento para sempre. Eduardo ficou paralisado. No primeiro instante, ele não sabia o que fazer. Seu corpo tremeu. Seu coração disparou. Mas então, ele a abraçou de volta. E naquele momento, ele entendeu. Pela primeira vez na vida, ele realmente tinha uma família. Ele não podia mudar o passado. Mas, naquele abraço, ele soube que ainda tinha um futuro para construir. Dessa vez, ao lado dela. Naquela noite, Eduardo e Vitória dormiram com o coração em paz. Pela primeira vez desde que seus caminhos se cruzaram, eles eram pai e filha de verdade. O abraço que compartilharam parecia ter fechado uma ferida aberta por 2 décadas. Nada mais importava. A tempestade que castigava a cidade cessou ao amanhecer. Os primeiros raios de sol entravam pela janela, pintando a mansão com tons dourados. Mas a paz não duraria. Vitória acordou sentindo o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Eduardo sempre acordava cedo e pedia ao cozinheiro que preparasse um café forte. Ele dizia que o cheiro do café o ajudava a colocar os pensamentos no lugar. Ela sorriu sozinha. Era estranho sentir-se parte de algo maior, parte de uma família. Depois de tantos anos vivendo sozinha, aquilo parecia um sonho. Mas, assim que desceu as escadas, percebeu que algo estava errado. Eduardo estava sentado à mesa, olhando para o café à sua frente como se não soubesse o que fazer com ele. O coração de Vitória disparou. Pai? Ela chamou, hesitante. Eduardo virou o rosto para ela, franzindo o senho. Havia confusão em seu olhar. Bom dia, ele murmurou, tentando ser educado. Vitória engoliu em seco.
Algo dentro dela gritava que aquilo não era normal. Ela se aproximou devagar e sentou-se à frente dele. Pai, sou eu. Eduardo piscou algumas vezes, tentando encaixar aquelas palavras em sua mente. Mas nada fazia sentido para ele. Me desculpe, moça, mas eu não tenho filhos. O mundo de Vitória desabou. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquelas palavras perfuraram seu peito como facas afiadas. Não, ela murmurou, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Pai, sou eu. Sua filha. Vitória. Você me encontrou, lembra? Você pediu perdão, você me abraçou. Mas ele não lembrava. Ele apenas sorriu de forma educada, como se estivesse falando com uma estranha. Sinto muito, moça. Mas você deve estar me confundindo com outra pessoa. As lágrimas brotaram nos olhos de Vitória. Ela tentou segurar, tentou respirar fundo, tentou não desabar ali mesmo. Mas era impossível. Na noite anterior, ela finalmente teve um pai. E agora, na manhã seguinte, ele não a reconhecia mais. O destino havia sido cruel demais. Ela fechou os olhos e segurou as próprias mãos, tentando encontrar forças para continuar. Mas, por dentro, ela estava completamente partida. Os anos passaram, e Eduardo Montenegro já não era o mesmo homem que um dia fora. A doença avançou rápido, e com ela, as memórias foram se desfazendo como folhas levadas pelo vento. Ele mal conseguia reconhecer os rostos ao seu redor. Às vezes, olhava para as paredes como se procurasse algo que nunca esteve lá. Outras vezes, passava os dedos sobre fotografias antigas, tentando encontrar sentido em imagens de um passado que não conseguia mais alcançar. Mas, mesmo em meio à escuridão da mente, havia uma única constante: Vitória. Ela não o abandonou. Mesmo sabendo que Eduardo já não sabia quem ela era, mesmo ouvindo, todos os dias, ele chamá-la de moça, enfermeira ou simplesmente não chamá-la de nada, ela permaneceu ao seu lado. Cuidava dele com paciência, ajudava-o a caminhar quando suas pernas já não obedeciam, segurava suas mãos quando o medo tomava conta, e lia para ele em voz alta, como se pudesse reacender algo dentro de sua mente. Mas ele nunca voltou a chamá-la de filha. E, por mais que doesse, Vitória aprendeu a aceitar. A noite era silenciosa. Não havia vento forte, nem chuva batendo contra as janelas como naquele dia em que a verdade veio à tona. Era apenas uma noite tranquila, serena, calma demais. Vitória estava sentada ao lado da cama, segurando a mão frágil de Eduardo. Ele respirava devagar, os olhos fechados, o corpo cansado depois de tantos anos lutando contra uma doença que o consumia aos poucos. Ela sabia. Sabia que aquela era a última noite dele. Segurou ainda mais forte a mão do pai e se inclinou sobre ele. Estou aqui, você não está sozinho. Por um instante, ele apertou a mão dela de volta. Vitória sentiu o peito apertar, as lágrimas vieram sem que ela pudesse impedir. Ela não queria dizer adeus. Não agora. Não depois de tê-la encontrado tão tarde. Mas ela precisava. Se inclinou um pouco mais e sussurrou, com a voz embargada, mas cheia de amor. Eu te perdoo, pai. E, naquele momento, algo aconteceu. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Eduardo. Foi rápido, sutil. Mas estava ali. Como se, mesmo sem entender, ele tivesse ouvido. Como se, por um breve instante, ele soubesse que, finalmente, estava em paz. E, então, ele partiu. Vitória não conteve o choro. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele se foi sabendo que era amado. E isso era tudo o que importava. Os advogados fizeram a leitura do testamento poucos dias depois da despedida. Vitória herdou tudo. A mansão, os investimentos, os negócios. Eduardo Montenegro deixou para sua filha o império que construiu. Mas não foi isso que fez o coração de Vitória disparar. Foi a última instrução que ele deixou.
Dentro do testamento, havia um envelope selado com uma simples mensagem escrita à mão. Para Vitória, minha filha. Com as mãos trêmulas, ela abriu e começou a ler. Filha, sei que te causei muita dor. Sei que não estive presente quando você mais precisou de mim. Mas se existe algo que posso fazer para mudar isso agora, quero que saiba que minha última vontade é que você transforme esse dinheiro e essa vida em algo que faça sentido para você. Eu não quero que você apenas herde o que conquistei. Eu quero que você use tudo isso para mudar a vida de outras pessoas, como você mudou a minha. Construa algo lindo. Faça desse mundo um lugar melhor. Isso será a maior prova de que, apesar de todos os meus erros, algo de bom ainda pode sair de mim. Com amor, para sempre, seu pai. Vitória chorou, mas dessa vez de felicidade. Eduardo não estava mais ali, mas ele deixou algo muito maior do que uma herança. Ele deixou um propósito. Com os meses que passaram, Vitória soube exatamente o que fazer. Ela usou a fortuna que herdou para criar um abrigo para crianças órfãs e jovens sem lar, como ela já foi um dia. O nome do abrigo? Casa Montenegro. Ela não queria apenas ajudar. Queria dar lares, oportunidades, um novo começo para aqueles que haviam sido esquecidos. E, ao ver o primeiro grupo de crianças entrando pelas portas do abrigo, rindo, brincando, encontrando um lugar seguro, Vitória sentiu algo que nunca sentiu antes. Paz. Os anos passaram. Vitória construiu um novo legado, mas nunca esqueceu o pai. Toda semana, ela visitava o túmulo de Eduardo, sempre com um sorriso no rosto. Certa vez, sentou-se ao lado da lápide e suspirou, olhando o céu. Eu queria que você estivesse aqui para ver, pai. Tudo isso foi por você. O vento soprou suavemente, bagunçando seus cabelos. E naquele instante, ela sentiu. Ele estava ali. Sempre esteve. Vitória sorriu. Não havia mais dor. Só amor, saudade e gratidão. E assim, ela viveu uma vida feliz. Porque, no final, o destino lhe deu muito mais do que uma família. Deu a ela uma missão. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.